Ok, vamos fazer um exemplo aqui para o modelo MA1, vamos fazer uma análise do MA1, da mesma maneira que nós analisamos o AR1, um modelos ópticos regressivos, vamos analisar o modelo MA1, né? Então, o modelo MA1 é o modelo MA com Q igual a 1 ou de primeira ordem, né? Ou seja, ele possui um termo de médias móveis, que é como a gente costuma dizer. A gente não costuma usar, é um termo de ruído branco defasado. É mais comum chamar de termo de médias móveis mesmo. Bora ver aqui como é o formato dele, né? Então, basicamente, ele é um termo em que eu tenho minha amostra atual da minha série depende do ruído branco, naquela mesma amostra, menos a amostra anterior do ruído branco ponderado, né, por θ igual a 1. Essa aqui, por exemplo, é se eu for representar em termos da minha função característica, né? Então, a equação característica fica, a função característica sendo 1 menos θ1b, e a equação fica menos 1 menos θ1b igual a zero, tá? O modelo médias móveis, se eu for colocar aqui um exemplo parecido, eu vou colocar com θ1 igual a 0,8, tá? Então, como é que se comporta um modelo com essa estrutura 0,8, lembrando que o A de T, ele é ruído branco, né? Então, as variáveis aleatórias A de T, elas são todas independentes entre si e são todas identicamente distribuídas com distribuição normal, com média zero e variância igual a 1. Variância não, desvio padrão igual a 1, mas é a mesma coisa que a variância nesse caso aqui. Então aqui, olha, eu vou simular com aquele código que eu já mostrei que dá para fazer, né? Eu vou mostrar depois também as simulações. Simulei aqui o modelo MA, né? Quando a gente treina, a gente começa a ver que o modelo MA tem uma característica bem particular, é que dá para reconhecer e diferenciar do modelo AR. Aqui está o histograma, que só é útil porque eu já sei que essa série aqui é estacionária. Aliás, um spoiler que eu vou dar é que, diferente do modelo autorregressivo, lembra do modelo autorregressivo? Que ele é estacionário dependendo dos valores de φ, né? Dos valores dos parâmetros. Então, dependendo da combinação dos valores dos parâmetros, eu posso ter um modelo estacionário. No caso do médias móveis, a gente vai calcular isso depois, né? Cálculo de esperança, variância e autocorrelação, ele sempre é estacionário. Então, como ele sempre é estacionário, então eu tenho ali meu histograma, eu posso fazer o histograma dele porque faz sentido, né? Ele tem uma mesma distribuição, uma mesma média, uma mesma variância. Agora, o que é mais interessante é a autocorrelação. Aqui eu tenho a autocorrelação amostral. Vocês lembram que eu já expliquei que essa parte azul clara aqui é o intervalo de confiança, né? Porque eu tenho erro numérico, então essa faixa azul é onde eu não posso garantir que o que está dentro dela é zero. Tá? Então, para todos os propósitos, o que estiver dentro da faixa azul é zero. Então, o que está fora de zero serialmente? Está fora de zero somente o lag em 1. Ah, o lag em 3 e o lag em 4 estão fora de zero? Estão. É circunstancial, mas estão. Acreditem, se eu rodasse uma outra, eles não estariam. No geral, eu vou ter essa aqui em 1. E por que só essa está aqui? É que a gente precisa fazer uma análise bem da dependência dela, né? Então, bora olhar aqui no papel um pouco da característica desse meu modelo AR1, tá? Vai ser importante para a gente analisar bem, porque a gente vai perceber que há uma diferença significativa entre o AR e o MA. Então, aqui eu não vou nem calcular nada, eu vou só mostrar como é que se parece aqui meu modelo MA1, né? Então, olha, eu tenho um A de T menos θ1 A de T menos 1. Lembra que as variáveis aleatórias AT, né, para T variando de 1 até N, elas são independentes, identicamente distribuídas, tá? Se elas são independentes, isso significa que A de T não depende de A de T menos 1. Então, olha só que interessante. Eu quero calcular, por exemplo,
Z10. Então, Z10 depende da amostra número 10 do ruído branco, menos θ1, que é uma constante, né? A amostra número 9 do ruído branco. E é isso. O A10 é uma amostra, ela não depende de uma outra amostra, ela é ela mesma, e o A9 é uma outra amostra. Então, o Z10 depende somente do momento atual e do momento anterior. Ele não tem conexão nenhuma com os momentos anteriores. E ele depende de uma forma negativa do momento anterior. Presta bem atenção, é importante entender isso. Porque, ó, a minha série Z, ela não tem correlação com ela mesma no passado. Ela só tem correlação com o ruído branco. Então, imagina dois vetores, né? Cada quadradinho desse aqui é um número. Aqui eu tenho Z de T, aqui eu tenho A de T. Imagina que cada amostra daqui depende só das amostras de A de T. Então, bem aqui eu tenho Z4. Z4 depende de A4 e de A3. Z4 não depende de Z3. Então, ele depende de uma coisa fora, sendo que essa coisa que está fora não tem correlação entre si, são coisas independentes. Então, o Z4, ele não depende do A2. Aí, olha só, outra coisa interessante que vai acontecer. Eu quero calcular o Z9. O Z9 depende do A9 menos θ1 A8. Então, existe alguma relação entre o Z10 e o Z9? Aqui é que está o ponto. Bora fazer um Z8 aqui. O Z8 depende de A8 menos θ1 A7. Repara que o Z9, ele depende de o A9. Então, eu poderia pegar em função do A9, e o A9, ele é igual a Z9 mais θ1 A8. Tá? Por quê? O que significa isso? Bora pegar o Z10 aqui e recalcular. Z10 é igual a A10 menos θ1 vezes Z9 mais θ1 A8. E é isso, certo? Então, o Z10, ele só depende do Z9, da amostra imediatamente anterior. Ele não depende de mais nada nesse sentido. Tá? Ele não tem uma conexão muito direta. Ele até tem uma conexão frágil com outras amostras, porque você poderia pegar o A8 em função do Z8, né? E assim você poderia ir descendo. Mas a conexão forte dele é só com a amostra anterior. Ele só depende, e um pouquinho só, da amostra anterior. E isso tangencialmente, porque aqui, ó, o A9 está correlacionado aqui, o A8 está correlacionado aqui. Então, no caso de um MA1, ele só vai estar correlacionado diretamente com uma amostra do passado. Só uma amostra do passado. Então, e lembra que a correlação ela é uma espécie de dependência direta, mas que leva em consideração as amostras que estão entre. Então, essa dependência do EMEA1, ela é só evidente. Isso é muito diferente do autorregressivo. Que no autorregressivo, eu tinha lá umas componentes autorregressivas principais, mas no final das contas, a minha amostra atual dependia de todas as anteriores. Por isso que o gráfico ele ia descendo devagar, né? Aqui não. Aqui eu vou ter isso e vou ter isso. O resto é zero. Tá? Então aqui é em zero, aqui é em 1, aqui é 0, 1, 2, 3, 4, e assim vai, né? Assim, isso aqui era o modelo autorregressivo. No modelo médias móveis de ordem 1, eu vou ter só um. Se eu tiver um modelo médias móveis de ordem 2,
É porque ele depende de 2 termos, de 2 amostras passadas. Isso fica bem marcante quando a gente faz simulação, que dá para visualizar isso muito bem, tá? Que eu vou mostrar, posso mostrar agora, inclusive. Vamos mostrar aqui. Então, bora mostrar aqui, colocar no tema claro. Vamos simular aqui umas séries MA. Então, olha, eu já mostrei para vocês uma série MA1, bora mostrar uma série de ordem MA2, né, com 2 tetas. Aqui eu estou colocando os tetas negativos, e com os tetas negativos vai acontecer uma coisa interessante. Ele vai, como é que eu vou dizer? Ele vai, como os tetas, eles, na equação, eles são negativos, eles vão inverter aquela dependência. Então, ao invés de dar uma autocorrelação negativa, vai dar uma autocorrelação positiva, tá? Eu estou aqui rodando as bibliotecas, tá? Devia ter feito isso antes, para não ficar demorando tanto assim. Mas não se preocupe que não é o fim do mundo, ele vai rodar. Enquanto isso, eu posso já rodar esse aqui também. Posso rodar esse aqui também, que aí vamos direto para lá, com médias móveis. Então, aqui, ó, eu tenho um modelo MA2. A forma de simular é bem igual à forma que eu simulei o AR, tá? Eu tenho um for e simplesmente vou multiplicando pelos valores anteriores do ruído branco que eu já gerei lá atrás. Vai lembrar que tem que ter cuidado com de onde o for vai, senão ele vai dar um errozinho, tá? Uma coisa que eu recomendo é vocês verem como foi que eu fiz, mas vocês tentarem fazer vocês mesmos, porque aí vai ficar um pouco melhor de raciocinar. Tá, vamos, já rodei ali, né? Vamos rodar aqui olha aqui meu modelo MA2, apesar de estar escrito MA1 aqui, mas é o MA2, tá? O histograma dele, isso não importa muito, o que importa aqui é a autocorrelação. Então, bora fazer um MA2 aqui. Olha aqui que interessante. Eu tenho aqui em 0 sempre dá 1, essa correlação é básica, né? O ρ 0 é igual a 1. Agora, olha só o meu ρ 1. Lembra que o meu θ1 aqui é menos 0,8, meu θ2 é menos 0,3. Isso aqui a gente vai calcular depois, tá? Repara que como eu tenho 2 termos médias móveis, eu tenho só 2 correlações, eu tenho 2 correlações significativas. Então, a minha amostra atual, ela depende de uma amostra anterior e 2 amostras anteriores, no caso de médias móveis, e ela não depende significativamente de mais nenhuma outra amostra. Essa é a característica do médias móveis. Como o ruído branco são sempre amostras independentes uma das outras, ele realmente vai depender somente daquilo que está na expressão. Ele não depende de outras coisas. Então, essa característica vai ser bem forte dele, assim como ele vai ser fortemente estacionário. Tá? A gente vai ver os cálculos da média e do desvio padrão depois, mas aqui é importante vocês verem isso. Se eu fizesse um MA3, aqui daria 3 significativos, então deixa eu fazer um aqui, ó. Eu posso rapidamente fazer um termo médias móveis a mais, vou colocar positivo aqui para confundir o pessoal. E aqui eu vou colocar um P igual a 3. E aqui eu vou acrescentar mais um termo. Só que, claro, tem que adaptar com o 3 aqui. Já rodou aqui. Para ver minha autocorrelação. Ó, aqui já deu um bugzinho, porque ele meio que passa pelo meio, né? Mas se eu colocar esse cara positivo, vou colocar todo mundo negativo. Vou colocar esse aqui 0,7. Mais fácil de visualizar. Olha aqui. É o modelo MA3. Esqueci de atualizar ali. Ó, tenho aqui no 0, ele é igual a 1, como sempre. E ele só vai ter dependências no leg 1, no leg 2, no leg 3. Isso é uma coisa muito interessante. Tá? Uma outra coisa também interessante é que eu posso colocar qualquer valor aqui, bora colocar 10. A minha série continua sendo estacionária. Ó, não estourou nem nada, continua funcionando. Ó,
Então ela é estacionária sempre. Então modelos médias móveis sempre são estacionárias, não importa o valor dos parâmetros. Mas a gente vai ver isso através dos cálculos nos próximos vídeos, tá?